Glória a Deus. Como estar na casa do Senhor, né? Amém, Jesus. Não tem outro lugar melhor do que a casa do Senhor. Ganhou teu galardão hoje? Ganhou teu galardão hoje? Pai do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os obreiros chegaram, o Espírito Santo já está aqui. Aleluia. Então agora é hora a gente receber vida. Aleluia. O tema da mensagem de hoje à noite é o avivamento. A igreja de Atos, que é a referência para nós, né? Está registrado na palavra de Deus. Nós sempre temos a igreja de Atos como a base da igreja. E a igreja de Atos, enquanto ela não ficou cheia do Espírito Santo, ela não se moveu. Interessante. E o próprio Senhor falou para ela ficar aguardando, né? Então, o avivamento, quando chegou com a presença do Espírito Santo. E nós somos os beneficiados, porque o Espírito Santo já está conosco. O Espírito Santo já está conosco, né? Então nós somos a igreja que recebeu o benefício da obediência da igreja primitiva. Se a igreja primitiva não perseverasse em oração, né, o Espírito Santo não teria. Porque as coisas com Deus precisam do nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar. Nos lembrar desse último hino aí, é uma mensagem toda, Rodrigo. Deus te usou na hora de escolher o hino, né? Então, nosso coração é o altar do Senhor, é o altar do Espírito de Deus. Então, o avivamento, ele já está em nós. Porque o Espírito Santo já está com a igreja. Lá na igreja primitiva, a igreja primitiva precisou esperar o Espírito Santo. Mas nós não. Você pode dizer, o Espírito Santo já está comigo. Já está com a igreja. Atos capítulo 2 é o marco, né? Vamos dizer assim, é aquele marco que separa a igreja amedrontada, assustada, né? Com a igreja cheia de autoridade, cheia de poder, cheia de unção, cheia do Espírito Santo de Deus. A partir de Atos 2, você vê a igreja fluindo, a igreja agindo, a igreja operando, a igreja fazendo o que Jesus mandou ela fazer. Então diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, toda a igreja, tá, amados? Quando fala todos aí, que ali estava a igreja reunida. Ali era a igreja primitiva reunida. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A igreja de Atos reconheceu a necessidade do Espírito Santo em cada uma de suas vidas. Eles ficaram esperando pela promessa do Pai. Atos capítulo 1, 5 diz exatamente essa promessa. Jesus, antes de ser assunto, citou essa promessa para a igreja. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Deus, ali através do Senhor ressuscitado, imagina, meu Deus do céu, deve ter sido algo. Você pensou, você vê Jesus sendo preso,
Você vê Jesus sendo maltratado. Você vê Jesus sendo julgado e conduzindo a sua cruz. Você vê Jesus sendo crucificado. Você vê Jesus expirar. Você vê Jesus descer da cruz, tiraram ele da cruz, colocaram ele dentro de um sepulcro. 3 dias depois ele ressuscita. E os discípulos passam 40 dias com o ressuscitado. Que experiência tremenda deve ter sido para a igreja primitiva, né? Aqueles homens devem ter sido impactados de uma tal forma que dúvida nenhuma mais passava pelo coração. Não é possível, o nosso Jesus ressuscitou. E não é uma conversa, eles viveram esses 40 dias com o ressuscitado. Você já imaginou isso? 40 dias Jesus aparecendo, Jesus comendo com eles, Jesus instruindo eles, Jesus na praia, né? Olha só, que coisa tremenda. E aqui ele diz, olha, vocês vão ser batizados, vocês vão receber a promessa do Pai, né? Não muito depois destes dias. E ele orienta a igreja ficar em oração, a igreja ficar aguardando a promessa. A promessa era do Espírito. E através do Espírito, a igreja se tornou o que? Uma igreja vencedora, uma igreja que vencia os embates espirituais. Os embates espirituais são aqueles que nós temos até nos dias de hoje. Cada um de nós temos embates espirituais. Cada um num determinado grau. Né? Cada um tem um grau de embate. Né? Você pode estar vivendo um momento até aparentemente sossego. Mas o mundo espiritual, diz a Bíblia, é o nosso adversário. O diabo, o nosso adversário, anda em derredor. Você pode nem ver ele, porque é difícil mesmo, só através do dom, né? Mas ele está rodando. A Bíblia diz que ele está rodando, ele está girando em torno de nós, tentando o quê? Encontrar uma oportunidade. E essa oportunidade, o Espírito Santo veio para que nós possamos viver uma vida no Espírito, sem dar essa oportunidade do inimigo. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que eles apressaram a chegada do Espírito Santo. Se a igreja não toma a atitude de obediência ao Senhor, a igreja com certeza iria ter que esperar um pouco mais. Você pode falar, mas viria no Pentecoste, porque, meu irmão, Deus tem, vocês vão ver durante a mensagem, Deus tem os planos dele, né? A igreja precisa, por exemplo, apressar a volta do Senhor. A Bíblia fala isso, nós precisamos apressar a volta do Senhor. Então, se a igreja ficar quieta, o Senhor não volta. Olha só, e a Bíblia diz, através de Pedro, que nós precisamos apressar, e nós vamos ver isso mais adiante. Então, aquela igreja apressou a vinda do Espírito Santo, porque ela se posicionou. Quando a igreja se posiciona, as bênçãos, as promessas, tudo aquilo que Deus tem para nós, vem mais rápido, vem com mais pressa. Você pode perguntar ao seu irmão, você tem apressado o agir de Deus em sua vida? Pergunta direitinho para ele, você tem apressado o agir de Deus na sua vida? Se aqueles irmãos não permanecessem perseverantes com relação à promessa de Deus a respeito da descida do Espírito Santo, com certeza aquela promessa não teria se cumprido. Porque é uma promessa, a promessa tem a contrapartida. Mas aqueles irmãos estavam tão convictos de que o que Jesus falava era verdade. Muitas vezes nós não cumprimos a palavra porque falta a fé, falta
a credibilidade na palavra do Senhor. Mas aqueles irmãos, meu irmão, estavam, vamos dizer assim, vacinados contra essa situação. Já pensou você viver 40 dias com um homem que você viu morrer? E depois dos 40 dias você vê ele subir aos céus. E quando ele estava lá em cima, 2 varões aparecem do lado deles e falam com eles. Coisas sobrenaturais, aquela igreja primitiva viveu para poder acreditar no que Jesus falava. Então nós precisamos ser a igreja que acredita no que Jesus fala. Toda a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Amém, queridos? Nós, como obreiros do Senhor, precisamos entender isso. Muitas coisas acontecem nos nossos dias por causa da falta de perseverança com as promessas de Deus. Deus promete cura, Deus promete batismo no Espírito Santo, Deus promete libertação, Deus promete isso, Deus promete aquilo, meu Deus do céu. E parece que as promessas não chegam. O que está faltando na nossa vida? O que está faltando na vida da igreja? Quando eu falo igreja, somos nós, tá? O que está faltando na tua vida? A perseverança. Acreditar verdadeiramente que a palavra do Senhor é verdade. Amém. Eu e você precisamos valorizar as promessas de Deus. Aleluia. Deus nos fala que podemos apressar a volta de Jesus. Eu falei ainda há pouquinho, mas Deus fala isso. Igreja, vocês podem apressar a volta do Senhor. Olha, como? Vamos ver. Apressar. O Aurélio diz que é dar pressa, acelerar. Acelerar. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, nos arremete a esta pergunta: será que eu posso acelerar a volta de Jesus? Vamos lá, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse dia com letra maiúscula, o dia da volta do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meu Deus, quer dizer que nós podemos apressar a volta do Senhor. Segundo Pedro, devemos esperar e apressar a volta do Senhor. Quem está esperando a volta do Senhor? Então nós temos agora que apressar a volta dele. Está esperando? Agora vamos fazer o segundo verbo funcionar na nossa vida. Todos nós estamos esperando Jesus voltar. Amém. Esperar só não resolve. A Bíblia diz que nós temos que apressar a volta do Senhor. Interessante. Quando a igreja viver a vida proposta por Deus, o Senhor virá. Quando se fala igreja, lógico, é a igreja no mundo inteiro. Não é só uma congregação. Mas nós temos que fazer a nossa parte como um ministério de Jesus Cristo é fora. A Assembleia de Deus faz a parte dela. De cada um, Deus vai tratar. Deus vai cuidar de cada anjo, de cada líder de igreja. Como segundo está lá, Apocalipse capítulos 2 e 3. Está lá as cartas. No versículo 14 deste mesmo capítulo, o apóstolo nos orienta sobre este estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu tenho que ter?
para poder apressar a volta do Senhor. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quantos crentes estão vivendo sem paz? Dizem que são filhos de Deus, dizem que o príncipe da paz é o seu Deus, mas falta paz, sossego de alma. Paz é sossego de alma mesmo. Paz é você aquietar a sua alma e saber que o Senhor é Deus. Interessante isso. Muitas pessoas ficam paz. O que é paz? Paz é pomba branca? Não sei. Paz é quietude de alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Não importa o que você está vendo, importa o que você está vivendo. Amém? Isso é fundamental. Isso é fundamental. É como está a tua vida espiritual. Então o apóstolo Pedro começa falando aqui, ó, em paz, sem mácula. Mácula é mancha, é pecado. Sem pecado. Nós somos pecadores porque a Bíblia diz isso. Mas nós podemos viver sem ser escravo do pecado. Se o pecado está te escravizando, tu está nessa parada aí, está mal. Porque a palavra de Deus diz que você pode esperar, mas não vai receber. É porque ele está dizendo aqui, sem mácula e irrepreensíveis. É uma vida de testemunho. Nós precisamos nos lembrar disso. O mundo, segundo Romanos capítulo 8, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão de olho na gente. Eles querem ver os filhos de Deus se manifestarem. Eles querem ver a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Nós não podemos ter outro estilo de vida. Empenhai-vos por ser desachados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A igreja precisa manter-se pura, ativa e frutificando o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Manter-se pura, ativa e frutificando. Você se lembra quando eu dei aquela escadinha aí? Tinha um trecho daquela escada aqui. A pessoa que não está praticando aquilo é infrutífera. Né? É infrutífera. É uma árvore que não produz fruto. Toda árvore que não produz fruto, a Bíblia diz que é cortada. Jesus teve lá um momento em que ele encontrou uma árvore dessa e ele a amaldiçoou. A árvore ficou seca. E foi uma surpresa para os seus discípulos. Pô, naquela árvore que o Senhor falou, já está seca. É assim que funciona. A árvore pode estar aparecendo para os homens, mas diante de Deus ela está seca. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atentos. É assim que precisamos viver. É assim que precisamos esperar pela volta do Senhor Jesus. Necessitamos confirmar com toda a convicção a nossa vocação e eleição. Pois se procedermos assim, não tropeçaremos em tempo algum. Por que quer ficar tropeçando? Tem crente que só vive tropeçando, já reparou? Como é que eu estou cheio do Espírito Santo, no dia seguinte tropeçou, caiu, sucumbiu. Aí Deus vem e levanta, porque a caída do homem, Deus vem e levanta, levantar é de Deus. E aí tropeça de novo. A impressão que se tem é que esse crente está cego, não recebeu vista, porque ele não consegue enxergar os obstáculos. Sabe como é que você vai enxergar os obstáculos na tua carreira? Através da palavra de Deus. Então o crente tem que amar a palavra, o crente tem que ler a palavra, o crente tem que estudar a palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho. Amém. Somente através da palavra de Deus você não tropeça. Então nós precisamos entender isso. É assim
através deste proceder, que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus fala isso. Precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos empenhar na santificação. Precisamos nos empenhar nos serviços da casa do Senhor. Precisamos nos doar para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido entre as nações. Isso é acelerar o tempo de Deus, apressar a vinda do Senhor. Se você ficar parado, vai cair naquele versículo que está ali, ó, o capítulo 3 aqui, que diz aqui, ó. Ele diz aqui, quer ver? O 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Então, se a igreja ficar cheia, todos cheios do Espírito Santo, meu irmão, a volta do Senhor vai ser iminente. Tanto que a igreja primitiva acreditava que eles iriam voltar naquele tempo. Só para vocês terem uma noção. Paulo, quando escreve, ele acha que ele ainda vai ser transformado no dia do arrebatamento. Ele não vai ser ressuscitado, ele vai ser transformado. Ele acreditava, porque a igreja vivia esse tipo de experiência. Aleluia. Amém, queridos? Amém. A igreja precisa entender que todas as dificuldades são geradas por nós. Você pode dizer, tudo que acontece de errado na minha vida foi provocado por mim. Eu tive culpa. A provocação foi por nós. Nós é que abrimos brecha, porque Deus é perfeito. Não adianta botar a culpa em Deus. Deus! Por quê? O culpado é você. Então, por isso que aqui está dizendo que, olha, se nós ficarmos frágeis, fragilizados, sem fazer a obra de Deus, desleixado com a obra, o que acontece? Atrasa a volta de Jesus, porque Jesus te ama. Jesus não quer deixar você ficar. Olha bem como é que funciona o processo. Agora, se todos nós bombarmos, cheios do Espírito Santo, formos uma igreja cheia do avivamento de Deus, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Porque a igreja está pronta. Não tem ninguém de fora. Não tem ninguém de fora. Todos estão cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que a vida na igreja primitiva era uma vida de expectativa pela volta do Senhor. Ele vai voltar, ele prometeu, ele vai voltar. E todos ali estavam no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma palavra, no mesmo sentimento. Amém. Meu Deus do céu! Aquela igreja vivia uma expectativa iminente da volta do Senhor. Aleluia! Então, nós precisamos entender que as dificuldades são geradas por nós. Então, nós precisamos corrigir. Cada um de nós tem que corrigir. Nós somos os geradores dos problemas e atrasos. Deus quer sempre nos abençoar. Deus é amor, Deus é poder, Deus é misericórdia. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de que Jesus Cristo é o mediador da nova e eterna aliança. Somos nós que esmorecemos. Seu obreiro do Senhor, você pode estar esmorecido. Você pode ter vindo hoje para cá, meu Deus do céu, só a misericórdia. Né? Só a misericórdia. Somos nós que nos esfriamos. Somos nós que não permanecemos fiéis. Somos nós que dizemos, hoje não, estou cansado, vai chover, está muito calor, marquei um compromisso, não vai dar para me fazer, não vai dar para me ir.
Culto do obreiro. Quantos obreiros tem essa igreja? Podia estar lotado isso aqui. Nós somos uma igreja operante. Nós somos uma igreja viva. Mas você vai levantar a história de cada um tem uma desculpa. Hoje não deu, pastor. Estou cansado, pastor. Pastor ameaçou chuva, né? Aliás, disse que vai chover no final do dia. E eu fiz o meu cabelo, não pode cair água. Estou só mostrando os detalhes, né? Deus simplesmente nos chama. Deus está sempre pronto. Eu sempre digo, né, nos meus exemplos, que o pai de Sansão chegou para o anjo que apareceu para ele: aguarda aqui que eu vou preparar uma oferta. O anjo ficou esperando. Ele teve que correr atrás do cabrito, teve que preparar o cabrito, teve que fazer lá. Deve ter levado quanto tempo? Sei lá, 8 horas, 7 horas preparando isso tudo. O anjo está esperando. Deus está sempre nos esperando. Deus está sempre esperando os seus obreiros. Deus tem prazer em realizar um milagre. Deus tem prazer em realizar um milagre. E Deus quer realizar um milagre. Quando Jesus foi questionado pelo leproso, ele disse: quero, fica limpo. Deus está sempre querendo fazer um milagre. E para receber um milagre, o que Jesus exigia? Que acreditássemos na sua palavra. A sua fé te salvou. A tua fé te curou. Sempre Jesus falava isso. Então nós temos que andar junto com a palavra. Nós precisamos acreditar na palavra. Muitas pessoas, né, passam algumas historinhas para nós, ou no Zap, ou nos Face, né, que a gente lê. O sujeito aconteceu um deslizamento, o sujeito, a corda dele, ele ficou pendurado a noite toda, ele desesperado, um frio violento, aquela neve, ele ali pendurado, e ele ouviu uma voz: solta a corda. Deus falando para ele: solta a corda. Ele estava a meio metro do chão. De noite ele não enxergava nada, ele agarrado naquela corda, pendurado ali, corta a corda, ele pendurado ali na corda. Os frios, né? E ele: diabo, eu te repreendo. Faltou discernimento, né? No dia seguinte encontraram ele morto, pendurado, a meio metro do chão. Meio metro do piso. Morreu congelado. Se ele corta a corda, em obediência à voz, ele não discerniu a voz do Espírito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Deus fala isso. Então eu louvo a Deus. Teve uma vez que eu estava subindo a Grajaú, Jacarepaguá, e Deus falou comigo assim: diminui e chega para a direita. Eu tirei o pé, cheguei para a direita, passou um carro parado na curva. Eu ia entrar atrás daquele carro. Se eu falo, está repreendido Satanás, eu acho que não dá nem tempo de falar Satanás, pô! Né? Nós precisamos discernir a voz de Deus. Nós precisamos. Se aquele homem que estava pendurado pensasse um pouquinho e falasse assim: pô, se eu passar a noite toda aqui, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu vou obedecer a voz do Senhor. Corta, caía. Ou ele morria. Se fosse o diabo mandando ele cortar. Não é verdade? Mas ele poderia pedir a Deus, fazer uma prova, né? Fazer coisas. Pedir a Deus. Gideão não pediu. Deus falou com Gideão. Mas Gideão fez prova de Deus por 2 vezes. Se eu chover aqui, mas não chover aqui, meu irmão, do lado. Imagina Deus chover numa esponja. Você botar uma esponja do lado de fora e falar: Senhor, eu quero que chova na esponja, não chove em lugar nenhum. O Senhor vai fazer chover, uma nuvenzinha bem, só sobe ali.
Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer milagre para nossas vidas, para nos abençoar. Glória a Deus. Gideão, vou fazer chover só na esponjinha. Depois, Gideão, não faz chover na esponja agora, Senhor. Chove só em volta, a esponja fica seca. Deus fez um buraco na nuvem. Aqui não pode chover, só chove do lado. Meu Deus do céu. Tudo para deixar o coração de Gideão tranquilo. Deus faz tudo para nos deixar tranquilos. Aleluia. Deus faz tudo na nossa vida para nos deixar sossegados, Amém, Jesus. em paz. Deus estabeleceu a sua igreja, e é pela igreja que o Senhor, pela igreja do Senhor, que os sinais e os prodígios são realizados. Deus espera que cada um de nós vá em seu nome. Se você não for, quem irá? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos fala sobre isso, Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Nós precisamos entender isso. Os milagres de Deus passam pela minha vida e pela tua vida. Meu irmão, nós somos transportadores da glória de Deus. Nós temos falado tanto de tabernáculo. Tabernáculo é isso. Domingo agora você vai ver um pouquinho mais, vai talvez entender um pouquinho mais isso. Não adianta você ser tabernáculo e não fazer a obra. O tabernáculo, para ser transportado, precisava ter varas, e as varas precisavam de carregador. A glória de Deus precisa ser transportada. E quem transporta são homens e mulheres que Deus capacitou. Foi Deus quem te capacitou para transportar a glória dele. Isso não foi igreja, não foi pastor Joaquim, não foi ninguém não. É Deus que trabalhou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhou na nossa vida. Nós temos atrasado a obra de Deus nesta terra. Deus quer fazer muito mais, mas nós temos atrasado. Você vê que quando dá uma aula aqui sobre evangelismo, a turma vai, vem cheia de almas. Mas nós não vamos. Não vamos. As desculpas estão nos acompanhando. Não dá, cansado. Hoje é dia de eu descansar, hoje é dia de fazer isso, hoje é dia de fazer aquilo. Não é assim que a gente está? E depois reclama das dificuldades. Porque Deus estabeleceu a sua igreja, estabeleceu os seus obreiros para poder fazer a sua obra. Nós somos obreiros, sabe o que é obreiro? É operário do Senhor. Nós somos aqueles que fazemos a obra do Senhor. Mas nós levantamos uma placa e colocamos, estamos em greve. Estamos em greve. Não queremos fazer mais a obra do Senhor. Será que é isso que passa pela nossa vida, pela nossa cabeça? O culto a Deus, o estudo da palavra, isso tudo é fundamental. Faz parte do obreiro do Senhor. Mas não é só isso. Nos envolvermos com a obra na casa do Senhor, muito bom. Mas tem coisas que nós temos que fazer do lado de fora. Tem coisas que nós temos que fazer dentro da nossa casa. Tem coisas que nós temos que fazer fora da nossa casa. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos da nossa família, olha, nós somos pior do que os descrentes. Meu Deus. Nós temos que ter o zelo com a casa do Senhor, sim. Mas não é só isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós temos compromissos do lado de fora. Nós temos atrasado a obra de Deus nesta terra.
Hoje é noite de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Hoje é noite de renovar os nossos votos que fizemos a Deus há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Hoje é noite de dizer para Deus, conte comigo. Abaixar a placa de estou em greve e botar o macacão da obra aí, se disponibilizar para Deus. Deus está nos esperando. O poder de Deus já se encontra conosco. Não temos que esperar o Espírito Santo já está com a igreja. O Espírito Santo já chegou na igreja. Você se lembra quando o Espírito Santo entrou na igreja? A Bíblia diz que todos ficaram cheios. Pedro logo pegou a palavra e fez um discurso, um monte de gente salva. O avivamento de Deus chegou na igreja. Para quê? Para salvar. Para curar. Atos 3, Atos 2 é salvação, Atos 3 é cura, milagre, transformação de vida. E por aí vai, você vai seguindo o livro de Atos, você vai vendo. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. O Espírito Santo quer nos encontrar perseverantes, como encontrou a igreja de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está esperando pela unidade da igreja. Todos ficarem cheios do Espírito Santo. Todos ficarem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está esperando o fruto do amor fluir de nossas vidas. O Espírito do Senhor está esperando os seus filhos se achegarem a Ele. Nós precisamos buscar a Deus. Buscar a Deus. Meu irmão, em qualquer lugar você pode buscar a Deus. Qualquer lugar você pode buscar a Deus. A igreja do Senhor não deverá viver de declaração. Passamos 2017 e estamos já terminando 2018. Todo este ano dizendo, 2018, ano da colheita, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que temos semeado? O que temos semeado? O que temos semeado? O que temos semeado? Essa é a pergunta. O que temos semeado? Será que o que nós temos semeado é o que Deus quer que nós façamos? Ou as dificuldades estão sendo tão grandes na tua vida que você não está conseguindo fazer? A tua vida é só desculpa. Deixa Deus te ajudar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca Deus. Obreiro depende de Deus. Amém, Jesus. Nós precisamos depender de Deus e colocar essa dependência como rotina de vida. Amém, Jesus. Rotina de vida. Você tem que colocar isso na tua rotina de vida. Meu irmão, se você vai no médico, o médico dá uma receita, você vai cumprir aquela receita. Você vai, o exame só tem lá em Copacabana, tu vai se deslocar para Copacabana para fazer o exame. Esse exame só tem em Niterói, vai para Niterói, o plano só dá para pagar lá em São Gonçalo, vai em São Gonçalo. Você se vira, agora com Deus fica difícil. Com Deus é desculpa. Você está entendendo a profundidade disso? E queremos que Deus haja. Estamos atrasando o agir de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Estamos atrasando o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso acelerar, eu preciso apressar o agir de Deus. O apóstolo Pedro fala ali do arrebatamento, da volta do Senhor. Meu irmão, é a última promessa para nós. Eu acho que todos nós, no fundo do nosso coração, nós queremos o quê? Ser arrebatados ou transformados. Amém, Jesus. Aleluia. Porque é a promessa maior. Amém. Mas por que nós, acreditando na promessa maior, estamos vivendo tanta dificuldade com as promessas menores que o Senhor fala? Menores que eu digo, não é menor não, né? Mas numa escala de valores, talvez
Aquela de lá é a retirada do sofrimento, é a retirada. Aqui não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais nada. Doença, não haverá mais nada. É só glória e aleluia. Então vamos fazer da nossa vida. Experimenta isso, só glória e aleluia aqui embaixo. Aleluia. Você tem que trazer o céu para a tua vida. Você tem que trazer o céu para a tua existência. Entende o que eu estou falando, igreja? Para você poder experimentar os milagres, não atrasar os milagres de Deus na tua vida. Passamos 2017, passamos 2018, semeadura, e o que colhemos? Ou estamos semeando errado, e estamos colhendo errado. Dá uma virada, olha. Não espere dia 31 de dezembro, culto da virada, não. Dá uma virada hoje. Acelera o milagre de Deus na tua vida. O relógio de Deus, meu irmão, me lembro de 2003. Faz parte da história dessa igreja. Em 2003 nós estávamos vivendo um clima muito ruim na igreja. Divisões de áreas, separações, muros, confusão, era um horror. A igreja vivia numa divisão, e a divisão, você sabe que a casa não subsiste. Deus fechou a torneira financeira, a igreja arrecadava um valor, e aquele valor passou a ser 1/3 dele, era o que entrava todo mês. Eu tive que cancelar tudo quanto era despesas que eu podia fazer. Cancelar, eu cancelei. Ficamos minguados, eu oprimido, apertado. Chegou em mês de junho, Deus me deu uma direção para me fazer um seminário, estudar, planejar um seminário sobre fé. Eu fui lá para a Sacra Família, preparei aquele seminário. Não consegui completar. Em julho voltei, passei mais uma semana. Aí completei o estudo, fiz Chegou no mês de agosto para dar para a igreja, no mês de aniversário, todos os sábados, 4 sábados de agosto de 2003. A divisão na igreja era tamanha que o primeiro dia desse seminário só tinham 30, e a igreja devia ter umas 250 a 300 pessoas. As divisões eram muito grandes. E eu dei aquele seminário no temor de Deus, e a primeira aula daquele seminário que Deus tinha me dado em junho. Quando eu acabei, chamei à frente a igreja, vieram aqueles 30 irmãos, a Nancy, usada pelo Senhor, falou: eis que hoje eu mudo a direção do vento. O vento que estava contrário passa a ser favorável. E naquele mês, nós inauguramos Bacaxá. Acredite se quiser. Conseguimos ir lá, alugar, fazer obra, fazer tudo. A verba começou a entrar na igreja porque o vento mudou. Aleluia. Mas a direção da igreja tem que tomar atitudes com relação às divisões. Líderes caíram, tive que agir. O vento pode mudar na tua vida hoje, mas você vai ter que tomar atitudes. Tome as atitudes em Deus. A velocidade vai ser a velocidade de Deus. Naquele mesmo mês, nós inauguramos Bacaxá. 2003. E Deus restaurou as finanças da igreja já naquele mês. Em dezembro de 2003, nós fechamos o ano sem nenhum tipo de dificuldade, pagamos 13º de todo mundo, começamos a restaurar as aulas que tinham sido suspensas. Meu irmão, voltou tudo ao normal. Tudo volta ao normal quando nós tomamos as atitudes em Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos profetizar, mas também vamos colocar em prática a profecia. Não adianta o ano da colheita, aquilo que o homem semeia, né? Isso também ceifará. Não adianta só profetizar.
Temos que colocar em prática. Deus espera de nós a ação, e a ação de semearmos em sua palavra para colhermos do seu Espírito. Nós precisamos colher de Deus, em Deus. Durante todo o Velho Testamento, o Senhor Deus profetizou através dos seus vasos, os profetas, sobre a vinda do Messias. E há 2000 anos atrás ele agiu enviando Jesus. A profecia deverá ser seguida de ação. É assim que se conhece um profeta verdadeiro. Você pode abrir a sua palavra, a palavra de Deus aí que está na tua mão, Deuteronômio capítulo 18. É um versículo muito conhecido. É o último versículo de hoje. Versículo 18, capítulo 18, versículos 19, 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder como profetizou esta palavra, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tem esse temor dele. Então, meu irmão, nós somos os profetas de Deus. Então, o que sair da nossa boca, nós temos que cumprir. Se eu digo que vou, seja sim, sim a minha palavra. Não, não é do diabo. Então nós precisamos nos lembrar disso. Eu não posso falar simplesmente por soberba. Eu preciso falar em Deus. Quando você entrar na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. É que você não fique preso a determinados votos diante do Senhor, né? Deus espera de nós a ação. Não é mais tempo de votar, é tempo de agir. Você já conhece a palavra? Haja. É tempo de colocar em prática a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É boa, perfeita e agradável, né? Então eu preciso colocar isso em minha vida. Para minha vida poder ser o que? Uma vida, como diz a Bíblia, a pastora Fernanda está pregando aí toda terça-feira, seja muito feliz, né? Bem-aventurado. Para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e a minha vida não está sendo bem-aventurada. Alguma coisa está errada e não é com Deus. Como obreiro do Senhor, você precisa ser um obreiro que vive e transmite isso que a palavra de Deus diz a teu respeito. Não podemos simplesmente transmitir uma mentira. Vou te convidar a vir até aqui na frente para buscarmos juntos ao Senhor das nossas vidas. Vou chamar o Márcio, Marcinho. Cadê o Marcinho? Será que ele foi arrebatado? Aleluia. Eu quero dizer para você, olha, é tempo de você dar uma virada, né, na tua história, na tua vida como cristão, para que você possa experimentar as coisas de Deus. Quando você priorizar é colocar na frente, já viu? A caixa prioritária de banco é uma brincadeira. Eles botam um caixa só para tudo que é velho. Aqui é uma covardia. Prioridade é o seguinte, é uma fila, chegou o velho, a prioridade é dele. Primeiro chamado tem que ser ele. Essa aqui é prioridade. Prioridade é isso. Então, quando você prioriza Deus na tua vida, tu vai para frente da fila, meu irmão. Aleluia. Você toma prioridade. Você não vai entrar numa fila de banco de velhinho. Meu Deus do céu, vai ficar parada. A tua vida vai ficar parada há muito tempo. E você sabe que o velhinho tem dificuldade. Um caixa só para tratar do velhinho, a fila do velhinho fica uma coisa de doido. A senha. Minha filha me disse, mas eu me esqueci. Por favor, o senhor tenha paciência. Meu Deus do céu, foi de dois.
A fila não anda. É coisa de doido. Agora, quando nós priorizamos Deus, meu irmão, não tem senha, não tem nada, você já é atendido imediatamente. O Senhor te coloca na frente. Para você poder compreender. Amém, queridos? Amém. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Oh, louvado seja o nome do Senhor.